Bom dia, bom dia! Hoje, o nosso primeiro café sistêmico de 2026. O café sistêmico já segue para o seu 6º ano de existência, aqui às 10h08, nesse mesmo bate-local. Imagina, gente, por 6 anos, falando aqui, orientando terapeuticamente, mentorando, pessoas ao vivo, pessoas online, pessoas no trabalho, pessoas no Brasil, fora do Brasil. O café sistêmico é um dínamo, do meu interessante ponto de vista, é um dínamo de luz, mas também de autopercepção e de uma conexão entre as criaturas que hoje vibram praticamente na mesma frequência. Contrária ali à manobra de uma matriz de controle, essas pessoas entram em sintonia, não para julgar umas às outras, para ser mestre, para ser guru, para ser nada dessas bobagens, né? Só para ser gente, saber que a gente é gente, não passa muito disso, já nos liberta para sermos luz e sombra. E como dizia Jung, acolher essa sombra, jogar luz nessa sombra, ou seja, tomar consciência de nós mesmos, dos nossos padrões, nossas crenças, dogmas e pactos instituídos nessa, em outras dimensões, em outras existências, que ainda nos afetam no nosso dia a dia, na nossa relação familiar, na nossa relação conosco, na nossa relação com o planeta. Gente, é muito gostoso poder voltar para o café sistêmico. Talvez aqui seja um ambiente que eu me sinta mais acolhida, que eu me sinta mais pertencente, usando uma linguagem das constelações, da visão sistêmica. Então, esse café não vai ser diferente dos outros, né? Porque todos os anos, em todas as quartas-feiras que aqui tivemos muita produção. Se você está chegando agora, esse é o café sistêmico. Esse café sistêmico se dedica há 6 anos a estar a serviço do bem comum, a bater um papo, a criar um vínculo, auxiliando uns aos outros por aqui. O meu nome é Alessandra Tavares, eu sou psicóloga de formação, psicoterapeuta quântica e consteladora. E através também da minha profissão ou do meu conhecimento, mas principalmente da minha existência, eu me coloco a serviço no que aqui nós chamamos de café sistêmico, que é um cafezinho mesmo. Hoje, gente, eu tô de água numa xícara que eu ganhei, ó, frequenciada. Constelação Sistêmica Multidimensional é nossa logo, lembrando que em março a gente já tem o curso aí, esse final de semana tem Eneação para a pessoa descobrir qual é a personalidade dela. Olha que lindo isso, né? A querida seguidora que se tornou irmã de alma, Fernanda Cor, de São Paulo, né? Que fez e me mandou com todo o carinho do mundo. Então sou muito grata a tudo isso, a tudo que o Café Sistêmico tem trazido nesses anos. Então, eu pensei da gente começar com algum oráculo, não é assim? Virada de ano, todo mundo não espera um tarô, um oráculo, uma coisinha assim. Enquanto isso, vocês podem ter uma setinha aqui do lado, porque como eu fiquei algum tempo sem vir, o algoritmo leva um tempo para rotear para as pessoas entrarem aqui. Então, tem uma setinha bem no cantinho, você clica e pode convidar quem você quiser convidar. Enquanto isso, eu vou escolher um oráculo aqui pra gente já começar muito bem esse ano aqui no Café Sistêmico. É o primeiro café sistêmico desse ano, né, gente? Muito bom, muito bom. Imagina, 6 anos, esses dias eu tava pensando sobre isso. Nunca imaginei que fosse virar o que virou, né? Hoje, só de impacto desse café sistêmico já são mais de 6 mil vidas. Imagina! Gente de todo lugar, gente com todo tipo de experiência, né? Mães, pais, né? Pessoas que têm religiões variadas, crenças variadas. Isso é muito bonito, né? Se a gente for parar para pensar. Ó, a cartinha já caiu por aqui, não precisei nem mexer muito. Naturalmente trouxe meu oráculo predileto, que é o oráculo da benzedeira, que normalmente traz alguma bênção, alguma coisa. Lembrando que esse ano é um ano 1, né? Se a gente for olhar aí pela numerologia, pela cabala, o ano 1 é o ano do cavalo, né? É o ano do movimento. Então, esse ano pede bastante movimento de todos nós, de todas nós. Há quem diga que se você ficar parado, o mental e o emocional não suportará, né? Assim? Muito bom. Deixa eu só ver aqui se
Se vocês estão me escutando bem, me dê um bom dia. Me dê um oi aí para eu saber, porque o meu tá com delay aqui. Só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marinete, sua linda. Bom dia, Rose, Renata. Muito bom dia. Maurilane, cheia de coração, já chegou aqui de manhã. Muito bom, muito bom. Bom dia, Lindeusa. Bom dia, Flor de Luz. Bom dia, bom dia. Estava com saudades do café, eu também. Aconteceram muitas coisas, né, gente? Acho que com todo mundo, não foi só comigo. O ano de 2025 foi um fechamento de ciclo. Vocês já devem estar sabendo aí dos portais, né? Quem é mais ligado com essa questão energética, ontem uma das nossas hierarquias nos orientou até o dia 18 desse mês, um vórtex específico, um portal específico, então há que se ter um cuidado redobrado, principalmente com os pensamentos, né? Para quê? Para não cair em tormenta, tá? Mas, Ale, tá? Quando se trata de ano de movimento, é isso aí, é o ano todo te cutucando para você sair da zona de conforto, buscar ajuda, fazer o que tem que ser feito, tá bom? Ir atrás do seu propósito de vida, ir atrás de você, né? Se você ainda não se encontrou, dá um jeito de se encontrar. Utiliza a terapêutica que você tem mais afinidade. Eu sempre vou sugerir psicoterapia, sempre vou sugerir constelação, sempre vou a imersão do Eneação. Deixa eu já aproveitar agora esse final de semana. Sexta, sábado e domingo a gente vai passar pelos 9 tipos de personalidade para as pessoas identificarem qual é o tipo de personalidade delas, né? Para que identificar se você é um 5, se você é um 6, se você é um 9, isso não é um número, tá? Isso é um eneatipo. É uma forma didática que Cláudio Naranjo encontrou para sistematizar um conhecimento profundo, que é uma geometria sagrada, que é o Eneagrama, né? E eu trago a Eneação com a lógica da sistêmica e da quântica metafísica naturalmente. Então, as pessoas nessa imersão, elas emergem nelas, fazem exercícios práticos, né? Para que elas identifiquem qual é o tipo de personalidade delas, porque isso é o ego. E o ego me conecta com a paralisia, me conecta com o medo. Mas eu preciso fortalecer, sim, fortalecer esse ego, para que ele não se curve a qualquer embate da vida como tem acontecido, né? Então, quando uma pessoa, não sei, te critica e você inflama, é ego, né? Inflamou é ego. E aquilo te prejudica normalmente, não só energeticamente, mas fisiologicamente, neurologicamente e emocionalmente, né? Então, hoje, a gente não precisa ficar discursando muito sobre isso, nós temos comprovações disso, hoje dentro da própria medicina tradicional, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, né? Então, nessa conduta, a pessoa identifica o tipo de personalidade dela. Ale, eu identifiquei meu tipo, eu sou um tipo 1 puro sangue, né? Um iracundo, aquele que engole a ira, que é visceral, que tá sempre fazendo alguma coisa, que se cobra muito, né? Então, o que eu faço com isso? Dentro dessa imersão, a gente já mostra os caminhos de crescimento para que eu vá contrário a isso, para que eu vá para minha essência, para minha centelha divina, para o meu eu sou. Então, tem um caminho de crescimento, né? Não é assim, eu vou fazer, identifiquei agora, eu faço outro curso para ver o que eu faço com isso. Ou me agarrei a um ego, né? Que é uma ideia contrária a esse trabalho. Então, fica aí o convite, ainda dá tempo a quem queira participar. A pessoa participa da Eneação uma vez, né? Meus alunos participam uma vez. Depois eles podem participar quantas vezes eles quiserem, com uma contribuição apenas. Não precisa fazer mais inscrições. Então, tem pessoas que já fizeram há 3 anos. Estão lá esse final de semana. Pra quê? Porque não são mais as mesmas pessoas, né? Ou eu espero que não sejam. Então, o que ela identificou foi a capa da cebola no primeiro Eneação dela. Quando ela vem agora, ela já olha para níveis muito mais profundos e transformadores, né? Então, é isso que eu desejo, não só para nós enquanto comunidade, mas enquanto planeta, né? Esse caminho de olhar, como diz Domingos Cunha, as bombas que a gente está pisando, para pelo menos saber onde elas estão e parar de pisar um pouco naquilo. E depois aprender a desativar mesmo essas bombas, para que elas não tenham que explodir na sua vida, nem na vida de ninguém, nem no seu corpo físico, né? Te prejudicando. Então, essa é a ideia dessa imersão, tá bom? Então, bom dia aí para quem entrou agora, para quem eu não dei bom dia, vou tirar o oráculo agora. Então, eu queria que vocês se concentrassem agora em algo que possa estar
possa ser uma bomba dessas que você ainda está pisando nela, né? Pode ser algo emocional, relacional, pode ser algo mais funcional, como dinheiro, carreira, pode ser espiritual, né? Então é sobre isso. Eneação já, Marinete perguntando isso, essa sexta-feira agora, 6, 7 e 8 de fevereiro, online, 100% ao vivo comigo, tá, gente? Não é gravado. Eu tenho muita vontade de fazer essa terapia para me conhecer melhor, identificar meu potencial. É o ponto Isa. Isa, chama aí a gente na mensagem, no direct, a gente passa para você direitinho, tá bom? Como participar. Vai ser 100% online, lá na plataforma Zoom, 100% ao vivo comigo, não é gravado, tá bom? É uma imersão terapêutica. Então, como imersão terapêutica, não é EAD, tá bom? Muito bom, muito bom. Então, eu vou tirar aqui, anotem aqui para mim, por gentileza, qual é o tema, enquanto eu me conecto com o meu, qual é o tema que você quer receber, vamos falar assim, essa benza, né? Do oráculo da benzedeira. Então, já saiu aqui, ó, a cartinha já, pulou aqui, eu não precisei, mas vamos frequenciar um assunto, tá? Para que isso possa vir direto aí para você, tá bom? A Fabi tá falando, eu tô na Bolívia. Um beijo, minha querida. Você é brasileira ou é boliviana? Porque o nome é brasileiro, né? Fabiane. O que você tá fazendo aí na Bolívia? Conta pra nós, trabalhando. Não conheço a Bolívia, não ainda, né? Por mim, eu conheceria todos os países. Ainda não. Autorrealização, a Renata colocou aqui. Renata, deixa bem claro aí agora, dentro do seu coração, para o universo saber. Porque quando a gente fala algo muito específico, né, ou muito geral, tipo, autorrealização. O que é autorrealização para a Renata nesse momento? Porque pode ser diferente da autorrealização para a Marinete nesse momento. Então, isso é frequência para gerar ressonância. Então, se a gente está confuso ou muito perdido, o universo fica perdido para mandar aquilo que a gente precisa naquele momento, tá bom? Por que isso, gente? Porque do ponto de vista da quântica, o universo, ele não responde aos nossos pedidos mentais e verbais. Ele responde à nossa vibração, tá bom? Mas a vibração, ela vem dos pensamentos e é ativado, o colapso da função de onda, ele é ativado pelo sentimento, né? Então, aquilo gera ou não, né, uma ressonância. Então, gera ressonância, quanto mais forte o sentimento sobre aquilo, mais rápido, mais força, mais ressonância gera. Para a prosperidade, ou seja, para você prosperar aquilo que você está buscando, por exemplo, a saúde, ou para a escassez, que é o decaimento e comprimento de onda, tá? Então, tudo que eu trabalho dentro do Instituto Alessandra Tavares, constelação, café sistêmico, terapia, eneação, tem uma lógica que é embasada dentro da mecânica quântica, tá bom? E é cientificado. Para quem ainda não conhece, estude o experimento da dupla fenda, tá bom? Muito bem. Então, a Rê falou, define aí, também outras pessoas que possam ser autorrealização, define o que é autorrealização para você agora. Por exemplo, autorrealização, Rê, nesse momento, um exemplo, a Rê é terapeuta, né? Ela foi minha aluna e hoje ela é consteladora CSM. Vamos supor que nesse momento saber exatamente como atrair clientes pagantes para o meu negócio, né? Para eu trabalhar, para eu ter uma carteira de clientes. Isso é autorrealização para você, né? Pode ser outra coisa também, mas deixa claro, respira, sente se é isso mesmo, porque senão não adianta, né? A gente fica dando comando quântico, lendo oráculo e constelando e a pessoa não sai do lugar. Por quê? Porque ela não deixa claro e aí o colapso da função de onda não acontece. E o pior, ela pode até descolapsar a função de onda, né? Tirar a energia do elétron, tá bom? Aqui tá a Alice Pinho. A Alice falou saúde. Alice, a mesma coisa. O que na saúde? Sabe? Não, minha saúde tá legal. É a saúde integral. Não, meu fígado não tá legal. Então, você vai pôr a mão lá na região do fígado e sentir seu fígado. De verdade, as células conversam conosco, elas respondem. O fígado tá dentro de você, por que precisa de um exame para te falar o que tá acontecendo? Porque a gente é desconectado, né? Porque o órgão é seu.
Então você põe a mão lá no fígado e emite amor e tal, e vibra. O que é que eu quero para esse fígado, por exemplo, né? Quero um equilíbrio. Eu quero, por exemplo, o que sobrecarrega muito o fígado, aqui eu tô dando um exemplo, é raiva, né? Ira, né? Ai, é o meu pulmão, né? Eu tô com crise de asma há muito tempo, eu tô com efizema. Na medicina chinesa, o fígado é a nossa relação com a tristeza, com a angústia, com os ressentimentos, né? Então, tudo isso eu quero liberar, independente se eu sei dentro dessa ótica o que significa emocionalmente ou não, eu quero olhar para isso com carinho, tá? A Eli colocou conquistar, tem que decidir conquistar o quê, tá? O que é que eu quero conquistar? E aí eu trocaria, é só uma sugestão, Isa, eu trocaria conquistar por conectar, tá? Porque quando fala conquistar, no inconsciente coletivo e provavelmente no seu subconsciente, é algo pesado, é algo difícil. Porque conquista vem lá da época da guerra, vamos conquistar aquela terra, né? Vamos conquistar aquela mulher, nem que seja a força, né? Vamos conquistar aquele rapaz. Então, conquistar, muitas vezes, vem, precisa ter muita estratégia, é muito difícil, e dependendo de como você está, o seu subconsciente boicota. E aí ele corta a onda. Então, conquistar não, me conectar, não sei com o quê, mas me conectar. Esse é o ano da conexão. Aliás, cada dia a conexão é mais forte em qualquer área da vida, tá? Necessidade. Para isso, eu preciso estar conectada comigo. Por isso eu insisto aqui que quem ainda não sabe qual é seu tipo de personalidade, como você funciona, o que você poderia fazer por você, aproveita e faz o mais rápido possível, tá? Aqui tá a Mel. A Mel tá falando assim, quero muito descobrir meu propósito de vida, destravar a prosperidade. São duas coisas aí, Mel. Propósito e prosperidade, embora elas sejam conectadas. Do ponto de vista da terapia quântica aplicada, que é a TQA, como é que a gente olha propósito de vida? O propósito de vida é tudo aquilo que faz você vibrar, independente se é remunerado ou não. Então, aquilo eu faço e eu saio feliz. Vou dar um exemplo do café sistêmico. O café sistêmico é uma das ferramentas que faz parte do meu propósito de existir, que é estar a serviço do propósito de vida das pessoas e ajudar as pessoas a prosperar esse propósito. É muito claro que esse é meu propósito aqui, tá? Então, quanto mais claro, mais você vai direcionar suas ações, seus pensamentos, seus projetos, sua vida. Então, o propósito de vida é tudo aquilo que faz você vibrar de verdade, independente de ser remunerado ou não, de ser ligado à carreira ou não, tá bom? Então, esse é um ponto. O outro ponto em relação à prosperidade é, eu faço alguma coisa com propósito. Eu faço alguma coisa com esse propósito, eu coloco esse propósito a serviço. Quando eu descubro o propósito, quando eu começo a fazer alguma coisa, isso gera uma linha de ressonância, né? Isso gera uma onda de ressonância. Com o quê? Com a prosperidade. Então, do ponto de vista da terapia quântica, o propósito, ele caminha na frequência da sua centelha, do seu eu sou, entendeu? Contrário ao ego. Por isso, quanto mais no ego, menos você se conecta ao seu propósito, mais difícil é achar qual é seu propósito de vida, tá? Porque o ego te distancia do seu propósito. Por quê? Questão de frequência. O ego tem a frequência do medo, sim? E o seu propósito tem uma frequência muito elevada, que é a frequência do eu sou, da sua centelha divina. Então, quanto menos a pessoa se conhece, ela mais egóica ela é, mas ela projeta a personalidade dela na vida dela, no meio que ela vive, mais distante ela está de encontrar, de se conectar com o propósito de vida dela. Uma vez conectada através desse processo, eu me conecto ao meu propósito de vida, a prosperidade material e financeira passa a ser o quê? Uma consequência, mas uma consequência viva. Não é uma consequência da inércia, porque a energia não reage à inércia. Então, eu descobri meu propósito, eu preciso movimentar esse propósito. Vou pegar aqui a Rê, que eu falei agora, que hoje é consteladora. A Rê é minha cliente há muitos anos mesmo, nem me lembro de quando, 2018, 2019. E a Rê vem de uma, aqui eu tô falando porque eu tenho autorização dela, tá, gente? Ela é um case de sucesso. Então, e ela não desiste, tá?
Então, a Rê, ela é um tipo 9 lá do Eneagrama, que é a preguiça existencial, quer dizer, faz tudo para todo mundo, não fala não para ninguém, minha vida vai ficando para trás, não olho para minha vida. A grosso modo, como o modus operandi do ego dela atua. Quando ela descobriu isso, veio para a consciência. E aí ela olha para isso e fala, eu não quero ser isso mais. Eu não quero viver assim mais. Né? Eu quero a minha própria prosperidade, a minha vida, o meu foco. E assim ela foi atrás, né? Com as terapias e tudo mais, constelação, e se tornou uma consteladora. E vibra nela. A constelação, a apometria vibra, mas a constelação vibra mais. Ela falou, Ale, a constelação vibra muito em mim. Esses dias ela atendeu uma pessoa e ela falou assim, nossa, foi a primeira experiência eu atendendo um homem. E eu falei, e aí? Ela falou, magnífico. Né? Ah, foi minha primeira experiência atendendo uma criança, um adolescente. Nossa, foi magnífico. Foi minha, entendeu? E ela vibra. Ela é tanto que ela me manda mensagem, dá vontade de contar isso para alguém, falar, eu preciso compartilhar o quanto eu estou bem agora, o quanto eu estou realizada. Independente de ser remunerada ou não, ela sente essa vibração. Entende? Só que ela só sentiu e descobriu e se conectou com o propósito porque ela fez, ela executou. Se eu não executo, eu não tenho resultados naturalmente. Então, o ano virou, fica todo mundo, isso vai ser um ano diferente. Não vai ser um ano diferente, né? Ele tem energias diferentes que você vai ter que aprender a lidar. Mas se você não fizer nada diferente, você não vai ter resultado nenhum diferente no final do ano. E no ano que vem, e no próximo ano, e no próximo ano, e assim vai. Então, não existe isso de só virar a chave e eu simplesmente achar que agindo, pensando do mesmo jeito, alguma coisa vai se mexer na minha vida. Então, aqui eu estou falando, a grosso modo, do modus operandi de conexão com propósito de vida e consequente prosperidade material e financeira, tá bom? Então, tudo isso precisa ser olhado com muito carinho. Então, nós temos aqui coisas que são da 3D, da terceira dimensão, trabalhar, estudar, conhecimento, descobrir o que é que eu gosto de fazer, o que é que me anima, o que é que me desanima, meu ego, como é que eu funciono, tá, beleza, isso aqui é da 3D, tá? E nós temos a parte energética, entender de matriz de controle um pouco, né? O que é esse manejo de massa energético da matriz de controle? Por que as pessoas no mundo estão tão adoecidas, né? 99% de 8 bi tem alguma patologia hoje. Eu estudando essa semana, eu gosto muito de estatística. E as estatísticas pioraram muito de 2023, 2024 para cá em relação à crise de ansiedade, depressão e o próprio suicídio, né? Assim, então hoje você se assusta com tudo isso que está acontecendo, o nível de violência, tá? Então você olhando só para isso, que é a 3D, você pensa, nossa, o mundo tá piorando, né? Tá piorando bem, mas isso não é tão real assim, né? Eu não vou dizer que a luz já venceu, eu realmente não acredito que a luz já venceu. Aqui ainda é um planeta laboratório, né? Não é bem um planeta escola, mas é um planeta laboratório. Então, nós estamos sendo experienciados, só que não tem nem romantismo e nem muito drama nisso, né? Porque eu vejo que tem gente que toca o terror com essas coisas e aí a pessoa vai para a frequência do medo e piora muito, tá? E essa frequência do medo é o ego que te leva até lá. Por quê? Porque nós só temos 2 sentimentos nos subsidiando. O resto é o desdobramento desses nossos sentimentos. Então, são os 2, amor e medo, tá? Então, se você vê uma pessoa muito arrogante ou muito agressiva, né, ou diminuindo as outras pessoas, isso é medo. Medo, Ale, meu chefe é assim, medo de quê? Aquele homem é destemido. Então, é medo. Por quê? Porque uma pessoa que ela tá fora desse quadrante da frequência do medo, ela não tem necessidade de tratar ninguém, diminuir ninguém para ela estar fortalecida e grande. Então, é a criança que está com medo. Que criança? Nós chamamos na psicologia de criança ferida, tá? Então, essa criança ali tá, né, fazendo um monte de coisa, essa loucura por corrupção e poder e disputa e não sei o quê. Medo. Medo de não pertencer, medo de não ser visto, medo de não ser ancorado. Às vezes não é um medo consciente do adulto, né? Na maioria das vezes não é. Mas quando você olha para compaixão, comiseração, esperança, alegria, propósito, aí é um desdobramento do amor, tá?
tá? Então, tudo isso são bases importantes para que a gente compreenda e se construa dentro do nosso próprio eu. E a partir daí, tudo aquilo que eu toco leva um pouco disso sem tirar nada de mim. É o que eu acho mais bonito. O autoconhecimento me propicia projetar menos no mundo e nas pessoas aquilo que dói em mim, ou aquilo que eu espero. Quantas pessoas esperando do outro que o outro não tem para dar, não é assim? Então, e aí você fica 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ou às vezes, eu, dentro do meu caixote ali do medo, eu não saio do lugar, mesmo sabendo que eu tenho competência para fazer algo diferente. Eu vivi isso muitos anos da minha existência. Fiquei mais de 20 anos com gestão em empresas nacionais e multinacional. Nos últimos 5 anos, numa multinacional, que me exigia muito, era gestora de 3 áreas. E eu fui ficando medíocre, porque ali não era o meu lugar, e o problema não era a empresa. Mas até eu compreender isso, eu projetava minha tristeza, eu não queria estar, o cheiro me incomodava, né? Você implica com o chefe, você implica com o colega de trabalho, né? Assim, e é tudo projeção, porque você co-cria a sua realidade. Então, se eu estou co-criando a minha realidade naquele lugar que eu não quero estar mais, não é problema do outro, sou eu que tenho que olhar para isso e falar, mas por que eu estou aqui ainda? Mesmo estando infeliz e reclamando o tempo inteiro, né? E quando você vai olhar, isso é um padrão. Ah, mas é assim mesmo. Ah, não pode ser falso, não pode ser fácil. Isso é crença. Absolutamente crença. Se a gente não se conhece, eu não conheço que crenças e dogmas que eu comprei. De onde vêm essas crenças e dogmas? Família, infância, qual país, né, qual a cultura que te influenciou, religiões. Então, tudo isso segundo essa lógica, com 7, 8 anos, vamos supor, você, Mel, aqui eu peguei porque propósito de vida é algo muito para explanar só assim, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu ia falar? Eu tô com delay de memória, porque eu tô indo em vários lugares e linhas de tempo ao mesmo tempo quando eu tô aqui. Essa é uma das minhas dificuldades de estar vindo pro Café Sistêmico. Deixa eu voltar aqui, vocês me lembram. Esqueci completamente o que eu ia falar. Mel, você acredita? Me lembra aí, eu ia dar um exemplo de alguma coisa. Porque a hora que eu olhei pro seu campo, eu acabei fugindo aqui. Bom, de toda forma, eu esqueci, alguém me lembra aí, vou falar pra Mel. Mel, você precisa olhar para sua relação com a sua mãe, tá bom? Se você é mãe dela, ou se você foi mãe dela, né? Ou se tem alguma coisa aí, não quer ser igual a essa mãe, olha para isso, tá? Porque como você veio com a pergunta e abriu o seu campo, eu acabei entrando no seu campo. Quando eu tô no Café Sistêmico, que a pessoa me pergunta, eu tenho autorização, tá, gente? Eu não fico entrando no campo das pessoas sem elas me autorizarem, não. E é só para contribuir. Olha para a sua questão sistêmica da linhagem feminina, tá? Com relação à mãe, né? Porque o olhar dessa mãe tá triste. Então, precisa ver em que momento a sua criança olhou para esse olhar triste e se desconectou de você mesma. E provavelmente você tá cuidando de todo mundo menos de você, tá bom? Aqui só uma leiturazinha de campo sistêmico. Me lembra aí o que eu tava falando? A minha equipe tá aqui, algumas pessoas que me ancoram estão aqui, elas já estão acostumadas com isso, então normalmente elas ficam atentas e falam, Lê, você estava falando de tal coisa. Para que vocês compreendam como hoje eu trabalho muito desdobrada, ou muito aqui, enfim, com outras linhas de tempo, eu às vezes, ou quase sempre, eu não sei nada de tempo e espaço. Então, se me perguntar hoje, que dia é hoje? A toque de caixa, eu tenho que olhar lá no celular. Né? Então, via de regra, isso tá ficando cada dia mais fluido e eu com um pouco mais de dificuldade aqui na 3D de me atentar para essas coisas, né? Mas eu ancoro, faço meu trabalho direitinho, tá bom? E o mundo vai, né? O Criador vai trazendo as pessoas que vão me auxiliando nisso. Então, não é maldade, não, quando eu perco aqui o raciocínio. E eu gosto do Café Sistêmico, porque é o café da vida real, tá? Não é a Lê completinha, perfeitinha, não. Eu sou um ser imperfeito, inacabado, como todo mundo que tá aqui dentro. Dora Lucena, beijo no seu coração, né? Me mandou, nós passamos o Réveillon juntas, online, né? Porque ela tá em outro país, um país que ela sonhava ir, conhecer e fazer, né? Trabalha com alta costura, sempre teve esse sonho. Começou lá no Prospere, constelou, se dedicou, trabalha muito, acreditou muito nela. E eu fiquei muito feliz e emocionada quando ela me mostrou a virada de ano lá no país
que ela gostaria de estar, né? Chiquíssima. Um beijo. Ana Paula colocou vendas desse mês. Aí é mais focado, é legal. Só que aí, quando você colocar, eu não sei como é que você calcula vendas, né? Se é comissão, se tem fixo. Então, você pode colocar o mínimo. Nunca coloca teto, mas você coloca no mínimo R$3.000, entendeu? Nunca teto, sempre o mínimo. Saúde física, mental e espiritual, já falei. A Fábia, da Bolívia, sou brasileira. Quando quiser conhecer, será muito bem-vinda. Fabiane, vou anotar seu nome, viu? Porque normalmente o Café Sistêmico me leva para muitos lugares e muitos países, tá bom? Tá anotado. Ter uma âncora, gente, que tenha frequência parecida com a da gente, facilita a gente querer ir conhecer, viver, caminhar, tomar café, né? É comigo mesmo, viu, Fabiane? Um beijo, querida, pela receptividade. Rose, bem-vinda. Eu quero destravar a minha vida financeira para prosperar. Leila, as mesmas coisas que eu falei, propósito de vida, prosperidade, propósito de vida, prosperidade. Antes eu tenho que ter autoconhecimento para expandir a consciência e eu entrar em ressonância, tá? Isso é muito assim. Conquistar meu propósito de vida, conquistar meus negócios, meu espaço de festa, ó, ficou agora, funilou mais, muito legal. Colocar minha empresa, evoluir para vendas de franquias pelo mundo. Uau, como pode ser melhor ainda, né? Simplesmente assim, propósito e prosperidade. Olha quem entrou aqui, gente, minha mãe. Beijo no seu coração, sua lindeusa. Semana passada a gente foi fazer compras, tomar café, a gente adora fazer isso juntas. Minha mãe, minha base, minha flor. A Isa, quero me conectar com o meu divino sagrado, o poder de realizar sonhos, minha cirurgia corporal, quero ganhar muito dinheiro, minha missão social. Muito isso, conexão. Aqui falei, propósito, para que eu não dei bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Rê tá falando, autorização total. Sou muito grata por te encontrar no caminho e aprender a olhar para a minha vida com amor. Gratidão, querida. Renata Pessoa, hoje consteladora lindeusa. Maria Inês, um beijo lá de Barra do Garças. É minha tutorada aqui no grupo de tutoria feminina, né? A gente estrutura modelo de negócio, segmentação aí, essa parte da 3D, mais a parte energética, para poder prosperar a própria empresa, a própria carreira. Bem-vinda. Nossa tutoria avançada já começa agorinha, né? Bom dia para nós. Já gostei. Tem algum modo de saber se estou trabalhando no local certo? Se é meu propósito? Tem. A primeira coisa é como você se sente, tá? Qual é o nível de alegria e pacificação, tá? A ferramenta, minha sugestão é mapa da calibração ou constelação. Mas no mapa da calibração, eu utilizo a escala Hawkes da consciência, tá? E pêndulo radiestésico. Então, a gente faz várias perguntas, não só se é o seu lugar, porque às vezes vai falar assim, não é o lugar, tá? E aí, eu faço o que com essa informação, né? E aí, você traz outras, eu uso o pêndulo radiestésico. E aqui, para você compreender, na escala Hawkes, tudo que está abaixo de 200 está tirando energia do que você quer. No caso, se conectar ao seu propósito e ganhar dinheiro com isso, né? E tudo, quanto mais para cá estiver, né? Quanto mais acima de 200, mais aquilo tem relação. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo o mapa de um terapeuta, tá? Então, estou fazendo lá o mapa de um terapeuta, sei lá, de um empresário. E a pessoa chega e fala, olha, eu tô querendo montar um negócio tal. Então, eu vou perguntar qual a calibração disso, né? Naquele espaço de tempo. Vamos supor que deu lá embaixo, a hora não é hora. A gente vai investigando o que eu preciso fazer para então eu chegar nisso. Ou, você tem outras opções? Tenho, me fizeram uma proposta assim. Vamos olhar aqui, a gente calibra e a gente vai vendo. Em relação a espaço, a gente calibra o lugar, qual é a calibração do lugar e a sua calibração na maior parte do tempo, para ver se são compatíveis ou não. Essa é uma das calibrações, tá? Porque são mais de 10 calibrações investigando propósito de vida e prosperidade. Depois que faz as calibrações, você leva para consciência, certo? Levou para consciência, já é meio caminho andado, porque a pessoa já sabe para onde que é para ela olhar.
E aí eu vou passar os exercícios para alterar a vibração e gerar ressonância, que você vai fazer por 21 dias. Depois dos 21 dias, você retorna, eu calibro tudo de novo para a gente ver onde alterou, onde não alterou, e você me dizer o que já mudou. E a partir dali saber o que tem que fazer. Então é uma ferramenta bem prática, bem racional mesmo, né? E você olha ali com muita clareza. Naturalmente, é a pessoa que vai me dando feedback. Faz sentido, não faz sentido, tenho consciência, não tenho consciência. Os resultados são fenomenais, tá bom? Bom dia, bom dia. Gostaria de saber, eu nunca consigo parar muitos anos em um só lugar. Sempre acontece algo que não me agrada para sair. Frequência. Aí é entender, provavelmente tem vínculo invisível aí, tá? Vínculo sistêmico aí. Então, é conseguir compreender a quem você está honrando nesse vínculo invisível que não conseguia sair e ficar no mesmo lugar por muito tempo. Pode ser que na família tinha um andarilho, pode ser que na família tinha cigano, tinha nômade. Não necessariamente vocês saibam, mas se tiver no campo, vem a informação. Pode ser alguma mulher fugindo da violência uma vida toda e se escondendo até a morte. São muitas infinitas possibilidades. Sem abrir o campo, é só especulação. Então, eu olharia com constelação sistêmica multidimensional mesmo. Por quê? Porque lá no campo, a gente também, se tiver alguma coisa que é do multiverso, ou seja, não é da terceira dimensão, aquilo aparece. Na CSM, a gente faz comandos apométricos e encaminhamentos daquelas consciências, que podem ser sua consciência ou suas consciências, fazendo você fazer essa roda de Sansara, tá? Ou outras consciências, tá bom? Então, uma CSM ajuda muito aí. Inclusive, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, não sei se você está em Goiânia, mas amanhã é quinta-feira, eu tenho constelação sistêmica multidimensional aberta ao público, tá? Vai ser lá no Mercaba Terapias às 19h15, tá bom? Inclusive, acho que o tema vai ser ligado a propósito e prosperidade. Não lembro se é o cliente que eu tô com ele na cabeça, porque eu tenho que olhar a agenda. Mas quinta-feira, às 19h15, tem presencial aqui. Na outra semana, na quarta-feira, às 15h15, anotem aí, tá? O que eu coloquei na agenda esse ano? Às quartas-feiras de manhã é o café sistêmico, à tarde, constelação sistêmica multidimensional online, tá? Então, quase todas as quartas vai rolar a constelação online, tá bom? A gente sempre avisa quando tem. Se a gente não publicar, porque naquela quarta-feira não tem, eu vou estar em outro atendimento. E as presenciais são às quintas-feiras à noite, às 19h15, tá? Tem praticamente todas as quintas. E agora eu comecei a abrir a agenda para sextas-feiras, às 16 horas. Então, se esses são horários, ou um desses são horários que vocês podem participar, seria interessante para o processo de vocês que estão nessa busca de propósito, prosperidade, conexão, saúde, né? Por quê? Porque nós estamos mexendo com o campo de energia quântico. A constelação é a que mais mostra isso, né? Quando as pessoas falam, mas isso e aquilo e tal, contra resultado não tem argumento, tá? Já constelei mais de 1.000 pessoas. Então, assim, eu tenho hoje feedback de pessoas de todo lugar que vocês imaginarem, qualquer idade, condição social, condição educacional, criança recém-nascida, cachorro, tá bom? Então, eu tenho resultados e contra resultado não tem argumento, tá? Antes que alguém se aventure, mas você é psicóloga, negócio de constelação, cada um tem seu interessante ponto de vista. Eu não, eu tenho resultado. Tá? Para mim é estatística, resultado, até aquilo cientificar formalmente falando, sem interesses, né? Que outras classes têm ou que a mesma classe tem, tá bom? Então, voltando aqui, a constelação, ela é um trabalho terapêutico coletivo, porque ela é um campo de energia quântico. Então, todo mundo que tá ali tá emaranhado, né? Então, se eu tenho emaranhamento quântico, quando eu trabalho o campo de uma pessoa, aquilo tá ressonando em todo mundo que tá ali. Sabe? Isso é muito legal. Por isso a gente chama de terapia em grupo, né? Uma constelação em grupo. Então a pessoa vai para assistir e não raro ela fala, nossa, constelei a minha história através dessa moça, né? Ou a pessoa acorda para uma necessidade, fala, eu vou constelar tal assunto. Eu preciso olhar para minha relação com o meu dinheiro. Eu preciso olhar para a relação com o meu marido, né? Tá bom? Então vocês são bem-vindos e bem-vindos. Se não estão lá no grupo, então, tem o grupo de Goiânia, é um grupo específico, que é o Grupo VIP Goiânia, tá? E o grupo da comunidade, que vocês estão lá também,
O grupo da comunidade, eu não fico publicando lá coisas de Goiânia. Por quê? Para não atrapalhar as pessoas, elas não podem vir para Goiânia. Por isso que o grupo de Goiânia é separado, porque toda semana eu tenho constelação presencial. Então, para eu não encher o saco da galera lá que não pode vir, né, do online. Mas quando é online, eu publico nos dois, tá bom? Então, se você não tiver em um dos dois, pode entrar lá. Dora falando, tudo maravilhoso. A Mel, minha mãe já fez a passagem. Ontem fez 5 anos. Um acidente doméstico. Caiu, bateu a cabeça e partiu. Nossa relação sempre foi maravilhosa. Ela sempre é amorosa e cuidadosa com a gente. Sou muito grata. Então, olha essa relação com a mãe urgente, tá bom? Quando a gente fala de mãe nas constelações pai, né? Nós estamos falando da linhagem materna. Então, olha para essa mãe com carinho, dedica para ela o máximo de carinho possível e libera essa mãe, né, para ela seguir o destino dela com paz e felicidade. Porque há uma tristeza muito profunda paralisando esse sistema feminino, tá bom? Pode ser um segredo na família, pode ter sido uma perda, não tem como saber sem abrir, né? Mas pode ter sido uma perda muito profunda, tipo uma criança, uma morte prematura lá atrás, né? Uma mãe ou uma avó que perdeu um filho, enfim. Aí o campo é que vai trazendo tudo isso, mas provavelmente essa sua relação com a prosperidade tá nessa linhagem, tá bom? Investiga aí que vai trazer muito rendimento para você em todas as áreas. Lu Salgado. Lu, quero conquistar minha independência financeira com os salgados. Yes, já é. Tiro conquistar por prosperar. Gratidão a minha, te amo. Tanto que ela é bonitinha, gente. Minha mãe, bonitinha demais. Minha força, né? Minha raiz. Bom demais, gratidão imensa, quero muito. Bom dia, flores do dia, CSM presente. Bom dia com alegria. Gratidão. CSM março, tá, gente? A CSM de março vai ser 100% ao vivo e online também, tá bom? Então, quem quiser aí fazer a formação, a gente já está com as inscrições abertas. Vera de Brasília também já tá nessa turma. A Josi. Ale, anda em conflito interno em todas as áreas da vida. Como se reorganizar? Constelação. Constelação, você coloca você e coloca as áreas da vida. Um exemplo, tá? Você coloca saúde, você coloca, um exemplo, carreira, você coloca espiritualidade. E ali você vê por que tá desorganizado, tá bom? E provavelmente frequência do medo, né? Pode estar muito no ego. Quanto mais no ego, mais bagunçado estão as áreas da vida, tá bom? Então, autoconhecimento. Trabalhar remotamente com projetos de engenharia e arquitetura em outros países. Boa, ficou bem claro, é muito isso. Então, assim, eu quero trabalhar remotamente. Vocês viram que ela colocou até o formato? Tudo que você falar com detalhe para o universo fica mais fácil dele trazer. Aí, o seu trabalho é vibrar na frequência disso, tá? De entrar em ressonância com isso, tá bom? E aí, um comando que eu gosto, porque a gente não fala de passado e futuro, né? Porque quântica são várias linhas de tempo ao mesmo tempo, mesmo que a gente não tenha conhecimento disso, a maioria de nós nem acesse a maioria disso. Então, o que acontece? Já dá o comando e já se sinta trabalhando onde? Qual é o lugar? Né? Se sente na frente ali. Como é que você sente na frente do computador para gerar o quê? O sentimento para potencializar a onda, tá bom? Já que tá tão claro para você, legal demais. Mel, como investigar? Ale, constelação. No seu caso, né? Da mãe, constelação. Leila, muito obrigada. É a primeira vez que eu entro aqui, gostei e eu vou querer te conhecer pessoalmente. Tá em Goiânia? Se tiver, é só marcar o café. Eu costumo dizer, Leila, que é Leila mesmo? Vê se eu tô falando certo aí, tá? Leilia, é isso? Leiliane, viu? Leiliane aqui. Então, eu costumo dizer que eu sou dificílima, tá bom? Quando marca, é só marcar. E a gente toma um café, bate um papo, tá bom? Se quiser vir para as constelações na quinta-feira, lá tem um chazinho delicioso na sala. Gratidão, sua linda, pelo seu servir, Lusa.
Lu Salgados, gratidão você. Você é de onde, Lu? Me fala aí. Então, muito bom dia para quem eu não dei. Gratidão, Ale. José, eu que agradeço você. Gratidão. Muito bom. O oráculo tá aqui. Acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Se tiverem mais perguntas ou coisas que vocês queiram olhar, vocês me avisem. A carta que veio, olha que interessante. Esse é o ano 1, certo? 2026, Rio de Janeiro. Um beijo. Ontem eu tava com a minha amiga do Rio de Janeiro, minha querida amiga, né? Rose, ela mora em Resende. E eu já fui pra lá, a gente foi pra Resende, pra Paraty, né? Então, uma querida. Tenho grandes amigos nessa região. Nice Bacelar, né? Grande taróloga, oraculista, tá aí no Rio de Janeiro também. Minha irmã de alma. Muito bom. Bom, vamos lá. Esse ano eu comecei aqui falando que era o ano 1, lembra? O ano do cavalo, o ano de movimento. A carta que veio, né? Porque você conta 2026, ano 1, tá? Então, a carta que veio foi a carta 28. 8 mais 2, 10. 0 mais 1, 1. Carta 1. Olha que interessante. A carta que veio do oráculo para nós hoje se chama Racional. Quem nos ilumina? Olha isso, olha a geometria sagrada, que legal. Tá vendo essa torre aqui? Muito interessante, né? Eu fui assistir um filme aleatório, me deu vontade de assistir, e essa torre apareceu lá, exatamente assim. Era um pai mostrando para uma filha, né, essa torre. E aí me deu vontade de tirar o oráculo da benzedeira no dia, e saiu essa carta. E naquele dia fez muito sentido para mim toda a geometria sagrada. O que é geometria sagrada? São os símbolos que vão te mostrando os caminhos. Só que a gente não presta atenção, porque a gente não foi treinado para isso, né? Muito bom. Vamos ver então o que essa carta quer dizer para nós. Nós falamos de saúde, nós falamos de propósito de vida, nós falamos de prosperidade aqui, né? Carta 28, racional. A mão do melhor amigo, o companheiro, o diálogo, a razão e o conselho. É quando precisamos de alguém que confirme que nossos planos estão certos, que estamos indo pelo melhor caminho. É alguém que enche os nossos corações de esperança por meio do exemplo e da própria história de vida. É o nosso lado maduro que nos permite respirar nos momentos desafiadores e compreender que cada desafio cabe muito aprendizado. Aqui a carta é quem nos ilumina. O momento pede a energia da razão para materializar, co-criar e transpor para o plano físico aquilo que se quer. A gente falou disso aqui ou não? Eu amo oráculo. Por quê? Porque uma carta de oráculo é igual a um campo de constelação, é um campo de energia quântica. Por que está vindo para esse grupo? Porque esse grupo está emaranhado dentro da lógica da física quântica. Entenderam? Então, tudo tem uma lógica, tá, gente? Então, vou repetir. O momento pede a energia da razão para materializar. Ou seja, o que eu estou fazendo de diferente para ter resultado diferente? O que eu estou implementando para ter resultados diferentes, né? Para co-criar e transpor para o plano físico, ou seja, materializar aqui no plano físico aquilo que na minha cabeça e no meu coração já está rodando há um tempão. Ou seja, gerar ressonância com o universo para que ele traga na 3D. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Quando vocês pensam em alguma coisa e comandam alguma coisa, o pessoal chama de comando quântico, quando você pensa, você já está comandando. Porque de 13 a 17 segundos, o seu pensamento está colapsando uma função de onda. Então, se você está sempre com pensamentos lá para baixo, aquilo vai se acumular e vai trazer um monte de merda para sua vida e para os seus relacionamentos, certo? Então, quando eu altero a minha vibração, eu estou alterando, a princípio, os meus pensamentos, né? Então, eu começo a prestar mais atenção no orar e vigiar, né? Nos pensamentos. Quando eu pensei e eu senti vontade daquilo, pro bom ou pro ruim, aquilo é uma onda eletromagnética. Por quê? Porque nós somos uma onda, né? Então, aquilo é uma onda, aquilo já foi solto no seu campo, às vezes de diversas vezes, né? Por isso que a gente limpa isso, né?
com os comandos, com os pactos, com as constelações, né? Com a limpeza de pactos e tudo mais. Então, quando eu solto, eu libero essa onda de informação, vamos supor, eu quero comprar uma casa nova, eu quero mudar de casa. E aí eu já sei o jeito da casa, tal, deixei isso para o universo. Aquilo você já cocriou, só que você cocriou em outra linha de tempo, em outro plano. Então, enquanto onda, aquilo já está reverberando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar aqui na 3D, como é que eu vou materializar essa onda. Porque eu já facilitei, eu já soltei a onda. E agora o meu desafio é olhar para isso e concretizar, fazer o que tem que ser feito. Não é ficar deitado dando comando quântico e fazendo palavrinha afirmativa, porque não vai resolver nada, né? Como é que se faz esse movimento? Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Autoconhecimento, expansão da consciência. Você é uma cisterna, lembra? A cisterna você tem que cavar para sair água potável para você beber, água limpa, fluida. Só que quando você cava, sai lama primeiro, ou seja, sombra, isso precisa ser limpo. Depois é que vem a água potável, não é assim? E a fluidez. E se você parar de cavar, a água vai secar. Então é um trabalho de uma vida inteira? De uma vida inteira, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não é igual a academia, só 3 vezes por semana e vai dar resultado no final do ano, não. Tá bom? Vibração é todo dia, ainda mais num planeta que está derretendo, né? Então você está aqui tentando não trabalhar para matriz de controle. Você está e de repente você olha, poxa, eu tô olhando para aquela pessoa, ela tá fazendo dancinha até o chão e tá multimilionária. E eu tô aqui fazendo meu trabalho e tal. É uma escolha, você quer trabalhar para matriz de controle ou não, né? No atual planeta, menos de 2% sabe o que é matriz de controle, quanto mais como sair disso, né? Então, ser prosperidade é uma coisa importante aqui, eu sempre vou falar isso, né? Ser prosperidade é independente do que você tá vendo fora de você. Ser prosperidade é ter 10 reais na conta e eu sou próspera. E se isso é real dentro de mim, esses 10 reais rapidamente são substituídos por 100 mil, por 10 mil, por 20 mil, por 1.000, por 1.500, pelo que eu preciso. Por quê? Porque eu mantenho a vibração. Se eu entro na vibração dos 10 reais, eu vou atrair mais escassez para o meu campo. Então, é uma lógica, tá? Então, o momento pede energia da razão para materializar, co-criar e transpor para o plano físico. Se você tem algum plano, é o momento da ação sem procrastinar. Ano 1, ano do movimento. Caso você perceba que o plano não serve para você, também é o momento de colocar um ponto final nisso sem ressentimentos. Ponto. Essa não é a empresa que me serve, não tem a minha frequência. O problema é a empresa? Não, o problema sou eu. A minha frequência que não tem a ver com a frequência do meu chefe, não tem a frequência desse produto que eu tô vendendo, né? Aí você vai chutar o balde e sair de lá? Não. Eu vou tomar consciência, vou sair da frequência da ira, da raiva e do medo, porque quanto mais raiva do lugar, mais vão acontecer coisas para eu ficar lá, mais eu vou passar raiva, né? E mais medo eu vou ter de sair, de passar necessidade e tudo mais. Então, quando eu mudo esse olhar, eu começo a liberar aquele lugar com respeito e gratidão, porque ele alimenta a minha mesa, né? E eu começo a frequenciar, eu começo a estudar autoconhecimento, vou ler um livro na área que eu quero, vou descobrir o que eu quero para minha vida. De repente chega uma pessoa, chega um projeto, seja uma proposta, quando você vê, sua vida guinou em mais de 180 graus, tá? Faça uso da sua razão. Ao solicitar um aconselhamento de alguém, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Esteja pronto para ouvir. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ter uma visão mais ampla dos acontecimentos e podem sim ajudar a tornar tudo mais claro e consciente, que é o papel do café sistêmico aqui, né? Não só nesse momento, mas ele nasceu com esse propósito de, a partir da minha experiência de vida e tudo mais, e da de vocês, a gente fazer essa troca, e que essa troca, ela seja relevante para a vida real, não é? Meus alunos ouvem muito eu falar assim, gente, ficar fazendo terapia, meditação, não sei o que, não dá resultado nenhum na vida, principalmente dos terapeutas, não faz sentido, vocês concordam comigo? É um adoecimento coletivo, então preciso olhar para isso. Como eu disse, né, eu fui buscar os dados estatísticos, acho que é isso que eu tinha esquecido lá atrás. E me surpreendeu muito ver, por exemplo, o que o INSS publicou de 2023, 2024 para cá, em relação a afastamento por crises de ansiedade e pânico.
é assustador, né? Assim, hoje as empresas têm um grande prejuízo com esses afastamentos. Hoje, no ranking de crises de ansiedade, o Brasil é um dos melhores colocados. Não me lembro mais se a gente está em 9º lugar. Eu não lembro agora de cabeça, né? Que eu não registro. Mas assim, olha que ranking horroroso para a gente estar, né? Outra coisa, a matriz de controle está te falando uma coisa e você está vibrando diferente daquilo. Por quê? Porque eu não quero entrar na crise coletiva da matriz de controle. Eu não quero entrar nos surtos coletivos da matriz de controle. É uma escolha que eu faço para minha vida. Então, eu faço a escolha de não assistir certos programas de TV, de não ouvir certas músicas, de não frequentar certos lugares. E nada disso tem a ver com o puritanismo. Isso tem a ver com que eu não quero entrar em ressonância, principalmente com as catástrofes gigantes que estão acontecendo no planeta, né? É uma escolha. Então, eu escolho o que eu vou vibrar. A música que você ouve, o que você olha na internet o seu dia inteiro. Essa é a sua vibração. É onde você vibra. Esse é o seu espelho, entende? Então, o propósito de vida, lembra, o propósito de vida tem a frequência da centelha divina. Sim? O medo tem a frequência do ego. Então, eu não me conheço, eu não sei onde está meu nariz. Quer ver? Eu vou fazer uma técnica aqui com vocês. Eu quero que vocês se percebam. Detalhe, sem se auto-julgar. É com acolhimento. Não é com vitimismo e autocondescendência, mas não é com chicotinho também não, tá? É sem auto-julgamento. Vamos lá. Dentro da lógica da psicologia, nós temos 3 centros de inteligência. Essa é a base do Eneagrama, lá do Eneação também. Lembrando, esse final de semana, 100% online, 100% comigo. Vamos lá. Então, nós temos, dentro da lógica da psicologia, nós temos 3 centros de inteligências básicos, né? Que é o centro de inteligência prático ou visceral, nós chamamos assim, né? Nós temos o centro de inteligência emocional e nós temos o centro de inteligência racional. Então, são três centros de inteligência. Todo ser humano, dentro dessa classificação, né? Todo ser humano possui as 3 inteligências. Mas acaba desenvolvendo um carro-chefe mais que a outra. E a partir daí, com as suas experiências de nascimento, de infância, de adolescência, de vida, de família, de cultura, de religiões, você vai tendo um desdobramento a partir desse centro de inteligência e formando a sua persona, a sua máscara, o seu ego, ou seja, aquilo que te protege, né? O seu mecanismo de defesa na infância, para sobreviver, que deveria ser deixado de lado aos 7, 8 anos de idade, mas ninguém nos ensina e a gente continua como se fosse uma criança grande, emburrando com o mundo e com as pessoas de um jeito adulto, né? Muito bom. Então, eu tenho esses 3 centros de inteligência. De novo, visceral, que são os práticos. O que são os viscerais? São aquelas pessoas que, via de regra, estão sempre fazendo alguma coisa, movimento físico. Elas têm tipo um faniquito. Entendeu? Tá sempre fazendo alguma coisa, que seja pelos outros, normalmente é pelos outros, né? Que seja trabalhando, que seja... São pessoas que não conseguem ficar quietas. Então, elas fazem e depois elas pensam se deveriam ter feito. Elas fazem, depois elas falam, depois elas pensam por que eu falei aquilo, né? Bom, só que dentro dos viscerais nós temos 3 tipos de personalidade, que é o tipo 1, tipo 9 e o tipo 8, que são totalmente diferentes entre eles. Então não adianta eu saber que eu sou visceral, não é o suficiente, eu não me conheço nem meu nariz ainda, né? Então, por quê? Porque cada um tem um jeito de ser prático. Por exemplo, o tipo 9 é o oposto do tipo 8 em tudo e é um visceral. E as pessoas nem se encontram lá, né? Então, dentro dos viscerais eu tenho 3 tipos de personalidade. Cada personalidade tem uma motivação. Por que, Ale? Porque o Eneagrama não serve para analisar comportamento. Isso é um grande equívoco, um grande engodo. Não olha comportamento. Comportamento é a ponta do iceberg, tá? O Eneagrama, bem feito, em forma terapêutica, ele olha para o que motiva o meu comportamento. Se eu olhar só para a ponta do comportamento, você vai pegar um tipo racional,
Um exemplo que é o tipo 6 contrafóbico e o 8. Você vai jurar que o 6 contrafóbico é 8. E o 6 é medroso e tudo que o 8 não tem é medo de nada. Principalmente as crianças tipo 8. Não adianta ameaçá-las não, tá? Então eu tenho o centro racional, práticos. Aí eu tenho o centro emocional, certo? Os emocionais, diferente dos práticos, o foco não está no fazer, está no sentir. São pessoas mais conectadas com os relacionamentos, tá? Ah, eu choro muito. Os emocionais choram muito menos, por exemplo, do que o tipo 1, que é visceral, que é prático. Outro engodo achar que porque é emocional chora, né? Tem nada a ver. É muito engodo, né, gente? É muita falta de autopercepção que a gente é sujeito. Então, os emocionais, o foco está nos relacionamentos. O que motiva um emocional não é o realizar. Ele realiza muito, na maioria, os 3 realizam muito, né? Tanto o tipo 2, quanto o tipo 3, quanto o tipo 4 realizam muito, mas o que motiva a realização deles não é o que motiva os práticos a se relacionar, tá? Porque o foco é relacionamento. E nós temos os racionais, que é eu penso e não executo. Eu penso no projeto, eu vou fazer, e aí eu tô animada amanhã, não tô mais, né? Que são os tipos 5, 6 e 7, cada um muito diferente do outro, mas são tipos muito ansiosos, só perdem para a ansiedade dos emocionais, né? Então, o tipo 5, por exemplo, é uma pessoa que entra invisível e sai invisível. Às vezes a pessoa fala, não, ela é assim mesmo, ela é fria. Ou às vezes a criança não quer socializar, os pais ficam forçando a barra e a criança entra em sofrimento, né? Já chegou para mim adultos com diagnóstico de autismo, não tem nada de autismo, quando vai para o Enneagrama é um tipo 5, né? Um tipo 5 num país como o Brasil, que é considerado um país tipo 7, quer dizer, do oba-oba, do charlatanismo, onde tudo se dá um jeitinho, o tipo 5 se desencaixa, né? Ele não é de toque, ele não é de abraço, ele não é de farra, ele não é de festa. E aí, mas se ele for para Londres, por exemplo, para Suíça, ele acha, eu preciso morar aqui é o meu lugar, né? Porque são países mais parecidos com o comportamento de um tipo 5, mesmo com o tipo 1 e por aí vai, né? Então, a gente ter esse arcabouço de conhecimento já nos ajuda muito a nos perceber. Me digam aqui, dentro dessa lógica, você é mais prático, mais visceral, né? Você é mais emocional, não é emotivo, tá? É emocional, tá? É mais emocional ou você é mais racional? Me diga aí, deixa eu conhecer um pouco vocês. E deixa eu voltar aqui, porque eu vi que tem alguns comentários ou perguntas que eu já vou respondendo por aqui enquanto vocês escrevem ali, quem quiser. A Mel, muito obrigada, Ale. Ouvir sua voz é como ouvir Canto dos Anjos. Mel, você não sabe, eu vou gravar. Ainda bem que tá gravado, Mel. Porque se você soubesse como eu canto mal, como eu ameaço as pessoas, eu ameaço, vou cantar para você. Aí elas fazem tudo o que eu quero. Entendeu? Beijo, querida, no seu coração. Que a luz e a cura vibracional chegue aí hoje. Luz, Salgados. Cheguei aqui através da Anice, uma lindeza. A Anice, minha irmã de alma. Grande irmã de alma. Ser humano gigante. Gigante em todos os aspectos, né? Porque eu fico desse tamanho perto dela, gente. Ela é gigante. E o Cris, que é o marido dela, nosso marido, maior ainda. Pensa um casal que são meus irmãos de alma, né? A gente se cuida, mesmo à distância, né? Hoje nós temos, e o Café Sistêmico é muito responsável por isso. Aqui dentro tem algumas pessoas, mas hoje eu tenho pessoas que cuidam de mim sem eu saber. Isso é magnífico. Para nós trabalhamos com energia, damos aqui a cara para bater, falando na contramão de uma matriz de controle, né? Então você pega aí menos de 2%. Querendo ouvir, ou pelo menos conversar sobre o que a gente está conversando, sem achar que é puritanismo, sem achar que é uma bandeira, né? Essas bobagens todas, é muito libertador. Então hoje, eu nem sei se eu fosse contabilizar quantas são essas pessoas, principalmente mulheres que zelam do meu campo e me guarnecem de tudo que eu preciso, viu, Lu? Até materialmente, se eu precisar. Eu já precisei, viu? Precisei no passado e foram essas pessoas sem que eu pedisse, tá? Sem que eu dissesse, essas pessoas me guarneceram de tudo, até do supérfluo. Então hoje eu não tenho medo de nada, eu tenho medo de passar necessidade, eu não tenho medo de ficar sozinha, eu não tenho, por quê? Porque aqui na 3D,
Pessoas que eu confio mais do que em mim mesma são pessoas que insistem em me guarnecer, porque eu sou uma pessoa mais fechada, né? Elas insistem, se eu dou uma sumidinha... Vou até contar uma coisa pra vocês que eu adorei que aconteceu e que eu acho tão bonito, né? Porque amizade, gente, é família que a gente escolhe, tá? E amigos com a mesma frequência nos descansam, né? Assim... Por quê? Porque o mundo tá muito pesado, muito carregado. E quem não quer continuar nessa matriz é tão questionado, é tão criticado, né? É muito interessante isso. É tão julgado que é tão bom ter pessoas que até no silêncio você sente que te amam, né? E que são verdadeiras quando você precisa ouvir algumas coisas, não estão passando a mão na sua cabeça e não esperam que você passe a mão na cabeça delas, né? Então isso é muito bom, porque assim, embora eu seja terapeuta de profissão, é muito bom estar num grupo de amigos em que eu sou só eu, né? Sou só eu, não vem ninguém aqui porque, isso e aquilo, não, sou só eu e todas com o mesmo nível de beleza, de conhecimento e de tudo mais, né? Não tem ninguém mais que a outra, né? Eu acho isso magnífico. E uma mulher é capaz de curar a outra, né? Por conta do nosso centro uterino de energia. A gente cura filho, a gente cura marido, né? Nós estamos em Gaia, planeta Terra, é um planeta feminino. Dinheiro, a energia do dinheiro é a energia feminina, não é uma energia masculina, como fazem parecer, né? Então, tudo isso é muito bonito, né? Então, foi muito legal... Contando aqui pra Lu e pra vocês, que na semana, acho que foi semana passada, não lembro, final de semana passada, eu acho. Eu tava meio enclausurada, é uma coisa que eu gosto, tá? De fazer. Então eu fico estudando, mergulho, gosto muito de filme, né? E eu estava muito mergulhada e chega uma delas aqui, tá até aqui a Maria, lá e bateu a campainha e entrou com como chama? Um travesseiro, Lu. Você aguenta? 10 horas, quase 10 horas da noite, do nada, do Neida, e aí ela chega com o travesseiro. E aquilo, ela falou, eu vim dormir aqui. E eu pensei, uai, que estranho, hora dessa, né? Isso ela tem filha, tá? Então ela tem que organizar a vida dela pra ela poder vir cuidar. Passa um pouquinho, a campainha chega outra, que tá aqui também, professora Alda Martins. De pijama, Lu, você aguenta? De pijama e travesseiro, como é bom a vida real. Como é bom descansar na vida real, né? Como é bom a gente ser de verdade, para poder pegar em quem é de verdade, né? E aí eu já desconfiei. De repente chega mais duas. Não, porque nós vamos fazer a noite do pijama. Eu pensei, há quantos anos eu não participo de uma noite do pijama? Em que a gente dá gargalhada, come, bebe, ri, assiste um filme, fala bobagem. E alegria, gente, é a frequência do Cristo cósmico. Na escala Hawkes da consciência, a alegria tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. 540, tá vendo? É a frequência da cura. Olha que legal, a cura das células, cura dos órgãos, principalmente aparelho endócrino, cura do sistema nervoso central, cura das emoções. A alegria tem a mesma frequência do dinheiro, embora na escala Hawkes não seja frequência, tá? Aqui não é frequência, aqui é só calibração, mas que me leva a saber onde é que eu começo a vibrar. Então imagina uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão arrojada, não é assim? E elas já chegaram, se organizaram, colchão para um lado, cama para o outro. Meu filho tinha viajado, tinha que pegar a estrada, né? Que ele tá muito independente, gente, com 17 anos. E aí a coisa foi fluida, e o que a gente sentia era paz e alegria. E a gente faz isso sempre, tá? Esse é um grupo que chegou para mim através do café sistêmico e das constelações na quinta-feira, né? Que depois a gente sai para um lanchinho, eu vou com você, né? E ali forma um vínculo, uma conexão, tá? E é uma conexão de cura vibracional. Como diz um amigo meu, Rafael da PNL, inclusive eu tenho uma sessão com ele agorinha, lá no Instituto Em Vida. Nós estivemos todos reunidos lá no café da manhã da Em Vida com Marluz Paiva, foi assim, surreal, né? Um grande amigo e irmão que se tornou nosso grande amigo e irmão aqui de Goiás, Marluz Paiva, né? Meu querido amigo mesmo. Agora ele tá até com o japa mala da CSM. Quando eu falei quem era a hierarquia, ele falou, não acredito, né? Então, um querido que tá gerando e levando cura e materializações 1000, né? Aí pro planeta todo.
E tudo isso foi chegando, tá? Eu não sabia nem quem era quem era quem. A coisa vai se consumando, sabe, gente? E isso é real, isso é vida real. Eu não quero vir no Café Sistêmico, vou começar no YouTube as lives de constelações e tal. Então, quem ainda não segue o Instituto lá no YouTube queira aprofundar um pouco mais nos temas de constelação, pode migrar para lá, né? É o mesmo nome, Instituto Alessandro Tavares. A ideia é aprofundar mais no tema constelação mesmo, terapia e tudo mais, com lives um pouco mais profundas, porque o Café Sistêmico, hoje eu tô aqui falando, mas via de regra eu atendo as pessoas aqui ao vivo, né? Nesses 6 anos eu atendo as pessoas ao vivo aqui, dou minha cara para bater mesmo, que são pessoas corajosas, né? Que querem olhar para si, independente do que vão achar ou não. Então, nesse processo todo, eu não quero vir para um Café Sistêmico como uma aeromoça de plástico, né? Que chego aqui e falo das leis sistêmicas e tal. E eu luto contra esse modelo há muitos anos, desde que eu fiz a minha transição de carreira, né? E eu falo, não, eu não vou deixar de ser eu, não vou deixar de falar de mim, não vou deixar de me conectar com as pessoas de verdade, né? Para que elas também não me coloquem num lugar que não é meu. Eu não sou guru, eu não sou mestre de ninguém, não tenho nenhuma pretensão de ser, não sou dona da verdade, mas tenho aprendido muito quando o meu processo interno passa a ser ressignificado todo dia mais um pouco. Porque eu já entendi que todos nós temos um único propósito. E Bert Hellinger falava isso, que é servir a vida. Independente do que você faça, se é profissional, se não é, né? O nosso propósito de vida macro, enquanto comunidade, enquanto planeta, é estar a serviço da vida, né? Então, eu sou muito grata ao universo por me permitir estar a serviço de vidas como a de vocês, de pessoas normais, de pessoas da vida real. Então, eu pego aqui, luz, salgados e festa. O que a Lu tá pedindo? Para trabalhar mais. Ela não tá me pedindo nenhum milagre, porque esse não é meu público mesmo. Olha, em 3 dias trago a pessoa amada. A gente até traz, tem um jeitinho de trazer. Se ela fica, ou se vai ser bom, aí é com você, né? Mas são pessoas normais, né? Eu olho aqui, TT faria terapia, Terezinha, hoje consteladora também pelo nosso método, uma querida nutricionista oncológica, chegou, ela estava em Pelotas quando chegou, né? Hoje está em Minas e continua na minha existência, eu continuo na existência dela. Hoje a família dela já passou por mim, os filhos, ela confia os filhos em mim, crianças. Né? Eu atendo o adolescente dela, a criancinha dela, fiz constelação. Uma mãe para colocar os filhos na mão de uma pessoa, de um terapeuta constelador, assim, a gente é que tem que fazer a reverência para o pai da vida e dizer, dentro da minha imperfeição, eu me coloco a serviço da vida. Não me interessa o que você faz. E isso te mantém no propósito. Isso abre os seus caminhos para 1000 Terezinhas e Luz que vão chegando, e Marias e Aldas que vão chegando para a sua vida. E eu não fecho a porta para isso. E essas pessoas chegam e elas te veem como uma pessoa comum, que tem habilidades diferentes das delas, mas comum, e que confiam em você como um dínamo de melhora de qualidade de vida, de cocriação, de prosperidade. Então, a reverência vai ser sempre minha. Por quê? Porque sem isso não vejo muito propósito na minha existência. Ficar aqui, ouvindo música sei lá que jeito, vendo o povo descer até o chão, vendo gente tratar mal o idoso, não faria sentido, não para mim, né? Ficar num mundo onde a gente acorda, trabalha e dorme, sabe? Para mim não faz, não quer dizer que para o outro tem que fazer. Então, para mim é muito claro por que são pessoas selecionadas que estão nesse final de semana no Eneação, querendo realmente olhar para elas, e muitas delas repetindo pela 3ª, 4ª vez, porque elas querem aprofundar mais, né? Que estão lá na formação da CSM, que já entenderam que é uma imersão, que elas quiser, ela vai sair formada em constelação, mas se ela não quiser, para a vida dela, e os ex-alunos continuam frequentando sempre que podem, fazem a imersão de novo, porque vem downloads e upgrades, e lá a gente fala de tudo, e manifestações metafísicas e multidimensionais que eu prefiro não trazer para cá, para o mundo online. Por quê? Porque virou uma especulação, virou um fenômeno, não sei o que estelar, não sei o que, tá, tudo isso existe.
a gente vai usar isso para a nossa cura e depois, se puder, usar para a cura do planeta. Mas não para especular e dizer, olha como eu canalizo bonitinho, né? Então lá não, lá as pessoas estão dentro, elas não estão por especulação. Elas estão lá, estão usando aquela egrégora, aquela energia que nós temos enquanto equipe, muita dificuldade de manter na 3D, eles nos deixando ficar no corpinho. E a gente fazer isso tudo com seriedade, sem holograma, mesmo vendo os hologramas pipocando e as pessoas entrando, né? Então tudo isso é muito importante para o meu renascer nesse ano 1, né? E vai ser cada dia mais. Eu sempre trabalhei assim. Esse tempo que eu dei aqui do Café Sistêmico teve a ver com esse mergulho um pouco mais profundo, e ontem eu tive a autorização de uma das minhas hierarquias de fazer o caminho, de continuar fazendo o meu caminho, porque eu sempre questiono, eu tenho que parar ou eu tenho que continuar? É para eu continuar aqui na Terra ou é para ir para outro lugar, né? Então, sempre a serviço da vida. Então, se você ainda não acordou que você é um ser, pode chamar do que você quiser, ser iluminado, ser eu sou, ser de luz, não me interessa, né? Eu só quero olhar para você enquanto um ser humano, né? Integral. Então, que você é um ser que tem muito a contribuir com a vida e deixar o seu legado aqui para que os seus filhos, netos, bisnetos e as próximas gerações tenham um mundo mais curado de tanta dor, ok, você é muito bem-vindo, porque isso faz muito sentido, embora muitos possam achar que isso é arrogância, ou que isso é religião, ou que isso é qualquer outra coisa. Aliás, dogma é tudo que não cabe para quem quer fazer esse caminho. Sinto muito, mas as religiões e tudo mais não têm contribuído para o avanço da expansão da consciência, né? Quando a gente pensa assim, nossa, veio o movimento da religião tal, aí quando eu vejo, tira uns dogmas e põe o deles. Não dá, gente. Não dá para eu assistir uma live com uma pessoa e tava mandando super bem, falando um monte de coisa, tem que tirar a crença, pacto, trato. Falei, nossa, que legal essa pessoa falando disso, fui anotando. Agora é o seguinte, anota aí, para você ser próspero, você tem que acordar a tal hora, você tem que fazer... Oi? Então, tirou os dogmas, que tava difícil mesmo, obrigada, e tá colocando os seus... Para eu ficar dependente da sua orientação, não. O meu sonho é que cada alma que eu toque, eu preciso tocar só uma vez. Chega no meu consultório ou na minha constelação, constelou e foi para a vida e foi ser feliz, não precisa de mim. Se quiser, continua aqui para bater um papo, um café sistêmico, uma troca, mas já foi para a vida. E eu não costumo desistir das pessoas. Quando eu chego a desistir de uma pessoa, é porque eu olhei e falei, eu não posso avançar o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Não posso avançar, porque senão eu pego aquele karma pra mim. Então, algumas pessoas que eu amo muito, o maior movimento de amor que eu fiz em 2025 foi soltá-las. E deixar elas à mercê delas mesmas. Porque a minha contribuição eu já dei, o resto seria ego meu, ficar sacudindo as pessoas, acorda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso acabou mesmo. 2025 foi um fechamento de ciclo. Marluz Paiva já me deu esse feedback e ontem a minha hierarquia me deu esse feedback novamente. E eu senti tanta leveza, que eu estou compartilhando coisas íntimas da minha alma aqui com vocês. Sem esperar que vocês entendam. Mas eu sei que vocês compreendem. Porque se vocês estão aqui, isso está latejando dentro de você. A pessoa que está incomodada nesse momento da vida é o primeiro recurso para ela sair da zona de conforto, né? Napoleão Hill fala disso no livro sobre riqueza, em que ele fala exatamente isso. Os passos lá para alcançar a riqueza, o primeiro passo é estar extremamente inconformado com a situação que eu não quero mais na minha vida. Seja um relacionamento, seja falta de dinheiro, seja o lugar que eu moro, o lugar que eu trabalho, a pessoa que eu tô casada, basta. Eu vou olhar para isso e fazer o que eu tenho que fazer de uma forma respeitosa por mim, pelos outros e sair da minha zona de conforto. Ou seja, eu pago o preço de receber a cura que eu tô dizendo que eu quero receber do universo, né? E eu acho esse processo extremamente rico, tá? E compartilho com vocês com toda a minha alegria, a alegria do meu coração de ter gente. Porque, como diz o Rafael da PNL, né, a gente conversando, a gente tava falando sobre isso. A gente ser doido no planeta Terra é maravilhoso, né? Ser chamado de normal na matriz de controle dói. Então,
Ser doido sozinho é bom demais da conta. Aqui em Goiás a gente fala bom demais da conta. Mas ser doido reunido não tem o que paga. Imagina, um monte de mulher, a mais nova deve ter 45 anos, com pijama, travesseiro, e vai para casa de outro fazer uma noite do pijama. E uma delas cozinha maravilhosamente bem, então não preciso nem falar, né? Imagina que eu pensei, cara, eu devo ser um ser muito foda para atrair esse tipo de pessoa na minha vida, né? E é sobre isso. E às vezes elas correm de ser expulsas, né? Porque eu sou tida como a super sincera do grupo. Elas pagam o preço, então nem aí, já estão lisa, entendeu? É sobre isso. Saudade de você, gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E vou tirar um oráculo só que outro, tá bom? Hoje veio um oráculo mais forte aqui para encerrar, tá? Ai. Ruth, estou na busca de conquistar minha CNH, mas não tá sendo fácil. Cancelado. Você já fala, estou dirigindo maravilhosamente bem com a minha carteira na mão. Ainda mais agora que mudou as regras. Melhorou, olha o tanto que você criou, mudou as regras agora, não foi? Esse período agora mudou algumas regrinhas aí que facilitaram muito tirar a CNH. Então, minha filha, só vai, entende? Se você conseguiu nascer e tá vivendo aqui no planeta Terra com algum nível de sanidade, imagina o que é a CNH para você. Nada. Então, isso é crença, tá bom? E se vê que não deu conta, vai pra constelação e coloca, porque eu estou com tanto medo de ser livre. Porque medo de tirar uma carteira para dirigir é medo da liberdade, tá bom? Tanana, vamos ver quem mais, se tem alguma pergunta. Tomar consciência e responsabilidade. Sombrio, um beijo em vocês, é o casal Sombrio. Eles são de Joinville. Por isso veio a NH1 para que as empresas cuidem da mente de seus funcionários, tendo terapeutas para esse cuidado nas empresas. É bem bacana essa iniciativa, não deixa de ser um primeiro movimento, né? Mas advindo de movimentos de terapeutas e pessoas sérias, que já entenderam que saúde mental é tão importante para o resto da saúde, né? Eu sou psicóloga de formação e os psicólogos não são considerados, por exemplo, pelo plano de saúde como sendo da área da saúde. Por quê? Porque academicamente nós somos da área de humanas. Não é assim? Então, uma dificuldade, um credenciamento no plano de saúde, né? Eles pagam super mal, não valorizam a galera, né? Então, não vou entrar nisso, mas assim, que legal. Porque não entender que um psicólogo é da área da saúde é, no mínimo, não se perceber, né? Então, também concordo que essa lei veio para auxiliar as empresas, embora não seja vista pela maioria dos empresários como algo positivo, porque eles estão olhando o custo, né? Mas a hora que vier o benefício, né, dessa compensação, aí você vai ver a coisa fritar. É um caminho sem volta, meu povo. É um caminho sem volta. Nós somos uma tecnologia e toda tecnologia tem que avançar. E as ferramentas terapêuticas, a medicina, todo mundo tem que avançar. Vocês não estão vendo aí a robótica, né? Olha que interessante, um case que eu tô assim emocionada semana passada. Há uns 3 anos atrás, eu constelei o filho de uma amiga. E ele estava muito em dúvida em qual hospital ele iria, né? Se formou em medicina e tal. E foi tão bonito, porque quando eu entrei no campo, num determinado momento, gente, olha como a constelação é um negócio magnífico. Tem nada de adivinhação, tá? Se você for constelador, qualquer um pode fazer isso, desde que treine bastante, né? E aí, ele entrou no campo, e quando eu coloquei o propósito de vida, a medicina e tudo mais, eu comecei a chorar, não me contive. Porque me veio assim, ele vai descobrir e vai trabalhar com algo muito fantástico, muito, muito fantástico. E aí eu me lembro que eu contei isso pra ele e pra mãe, né? E aí isso me emocionou, porque ia trazer muita cura pras pessoas. E no final ela me abraçou e tal. Isso há 3 anos atrás, num campo. E eu fiquei com aquilo e ela também, eu gosto muito deles. Ele passou em primeiro lugar num monte de coisa, em primeiro lugar em robótica e tal. E agora tiveram aqui pela rede de saúde pública, no interior de Goiás, né, a primeira cirurgia robótica. Quem estava lá coordenando? Ele, né?
E isso dentro do hospital, como residente, ele fez uma manobra que salvou uma pessoa e ele disse, eu não sei de onde veio aquilo. E eu não soube explicar para o meu coordenador, mas que acolheu como uma manobra nova na época, né? Ali no cardíaco. Olha que magnífico isso. Por quê? Porque a constelação, ela acessou uma linha de tempo, entenderam? E agora que ele acessou essa linha de tempo, mas isso já tinha acontecido. Baguncei a cabeça de vocês, mas isso é quântica, tá? Mel, espero que fique gravada. Minha internet está péssima. Perdi metade da explicação da carta. Não, fica gravado tanto aqui quanto lá no YouTube, tá? Fica aqui no Reels, a gente baixa e põe lá no YouTube, porque pelo YouTube é melhor de assistir, pode acelerar e tudo mais. Muito bom, muito bom. Josi, eu acho que sou emocional. Legal. O emocional 2, 3 e 4, tá? Do Enneagrama. Eu sou Juliana Correia, emocional. Nilzilene, gratidão Ale, gratidão eu. A Lu, eu acho que sou um pouco de cada. Olha isso. Olha que legal a sinceridade da Lu. Lu, como é que a gente pode ser um pouco de cada, menina? A gente tem os 3 centros de inteligência, mas um sobrepõe. Entende? A pessoa é super emocional, é o que motiva ela. E o racional não se conecta com a emoção. Como é que eu sou igual? Então, é por isso que é importante. Isso só me diz que a gente não se conhece. A gente não sabe o básico. Eu nem entrei ainda em personalidade. Isso aí é só estrutura de inteligência. Eu nem sei se eu sou mais racional, ou mais visceral, ou mais emocional. Nem isso a gente sabe. E sabe o que me escandaliza? Quando eu vejo que terapeuta não sabe isso de si próprio. E tá tratando a vida de outras pessoas, tá projetando sem perceber. E aí não sabe por que não tá prosperando, por que não tem uma carteira de clientes mais subsidiada, por que não está vivendo ainda só do seu propósito de vida, tem que ter outro emprego, outra carreira. Então, convite, final de semana, Lu, 6, 7 e 8, tá bom? Agora, sexta-feira, depois de amanhã. Então, a gente vai ficar 100% ao vivo e online, tá bom? Um beijo no seu coração. Visceral, a Aninha fez, é tipo 9, né? Maurilane, emocional, olha, muitos emocionais por aqui. Josi, Ale, quero chegar nesse nível, viu, de coragem, não passar necessidade de nada, expandir cada vez mais a minha consciência. Que lindo, assim é e assim está feito. Josi, quando eu estava no mundo corporativo, né, eu também não acreditava, porque eu estava dentro do aquário. Então, o meio que você vive, as pessoas que te rodeiam vão te modelando, vão modelando seu mindset. Então, você precisa ampliar, viver outras coisas para ampliar seu mindset, tá? Então, quando uma amiga me chamou e eu fui assim com muita resistência, eu fui porque ela me chamou para conhecer Theta Healing, essas coisas, eu falei, ai, tudo tão místico, eu tenho a menor paciência com isso, porque do centro de inteligência eu sou qual? Racional, né? Por que eu tô pedindo pra vocês saberem ser racional e emocional? Porque aí é mais fácil você identificar qual é a sua personalidade quando você identifica qual é o seu centro de inteligência principal. É a partir daí que o resto se desdobra, né? Então, Josi, e aí eu não acreditava, porque eu trabalhava na multinacional, ganhava muito bem, bônus, tinha status, gestora, e eu pensava, meu Deus do céu, recém-divorciado, menino pequeno, e eu pensava, não, psicologia não dá dinheiro, terapia, imagina se eu tenho a cara de falar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família, que eu vou sair de uma multi pra trabalhar de terapeuta holística. Nunca. Então, essa dualidade egóica batia dentro de mim, né? Então, eu só falo daquilo que eu vivo mesmo. A partir do momento que eu me abri para um pequeno movimento, que foi ir nesse negócio, ir numa constelação que eu fui lá, estudei para ir lá falar mal do povo, que eu sou psicóloga, então eu fui lá para criticar. Chegou lá me colocar no campo e eu não sabia como sair daquilo, e não conhecia a pessoa, e as sensações vinham, e eu falei, esse negócio funciona. E aí fui fazer a formação. Esse negócio funciona. E antes de fazer minha transição de carreira, naturalmente, eu me arquitetei. Então, quando eu saí, eu já saí trabalhando, né? Não é pra sair, chutou o balde, sai, vai viver de qualquer coisa. Não é bem assim, né? Se estrutura, se conecta, vai, se joga. Sabe por quê? A gente fala de coragem. Eu queria chegar nesse nível de coragem. Medo eu tenho de voltar para aquilo. Aquilo eu tenho medo de voltar. Eu teria, né? Teria medo de voltar àquilo. Aquilo que é falta de coragem, viver o que a gente não quer viver mais é muita coragem, você não acha, não? Acordar todo dia com uma coisa que nós não... Isso que é coragem. Eu tenho medo dessa coragem aí, entendeu?
Agora, de virar a chave, de fazer, de transcender, não tem como ter. E nós estamos sendo empurrados. Não vai ter escolha, não, tá bom? Nos próximos anos não vai ter escolha. Muito bom, muito bom. Brilho, essência, aromas. Minha deusa amada, minha vida mudou muito antes e depois que você entrou na minha vida. Te amo. Gratidão. Marlene, conheci aqui no Café Sistêmico, hoje uma irmã de alma. Marinês, Ale, quando de março vai ser o curso de CSM? Penúltima semana de março, tá bom? Deixa eu lembrar aqui, eu sou muito ruim de data. Se as meninas tiverem aí, coloca aí. Mas é a penúltima semana de março. São 6 dias, tá bom? Vai ser 100% online e ao vivo comigo e Juliano Hakim, tá bom? Eu esqueci a data certinha para falar assim, é de 8 a tanto ali. Eu acho que é de 16 a 19. Acho que é 16, não lembro. Pergunta lá que as meninas te orientam certinho. É porque como são muitos cursos e muitos atendimentos, gente, como diz meu menino, dá uma bugada na minha cabeça. Que lindo, Aleixo, compartilhamento. Gratidão, Josi, pela empatia, né? Pela reciprocidade, não julgamento. Lu, eu me vejo em você, sua linda. Já tô sabendo que vou comer um salgadinho aí. Maria Angélica, a gente vai mesmo. Ana Paula, gratidão por compartilhar. Ale, que riqueza. Gratidão a minha. Nílcia lá de Araporã. Bom dia. Um beijo, minha querida. Nossa, Ale, quanto ensinamento nessa sua vivência. Então, muito bom. Maria, não é de 20... É março? Ah, eu tô confundindo com setembro, né? Última semana de março, 23 a 28 de março. É porque a gente já tem uma turma e já tem até aluno inscrito para setembro. Nós temos uma CSM em setembro, essa vai ser híbrida de setembro, tá? Aí a de setembro é que é na penúltima semana de setembro, de 16 a 19 de setembro, tá? A gente sempre tem CSM, março e setembro, né? Então, a de março, agora, é do dia 23 ao dia 28 de março, última semana de março. É uma imersão, tá bom? Essa vai ser online, 100% online, tá bom? Bom, então é isso. Acho que voltamos com tudo no Café Sistêmico. Muita gratidão, né, por vocês aqui. Já vou preparar o oráculo. Já se conectem mais aí, porque agora o oráculo que veio tem a ver com a minha linhagem, que é o oráculo dos dragões estelares. Esse não é um oráculo que eu tire com muita frequência, não. Normalmente ele vem para casos específicos. Então, imagino que nós estejamos hoje no coletivo, que eu me incluo nisso, recebendo cura muito profunda, cura vibracional em áreas muito profundas, né? E fico feliz com isso, porque esse é o ferramental do Café Sistêmico, tá bom? Lembrando, então, que hoje é quarta, né? Então, amanhã, quinta-feira, às 19h15, tem constelação sistêmica presencial aqui em Goiânia. Se quiser participar, é só entrar lá no grupo VIP Goiânia, falar aí no direct que as meninas te mandam o link, porque é por lá que a gente vai passando todas as informações, tá bom? O que eu falei? Final de semana. Aí, esse final de semana, começando sexta-feira à noite, nós temos o Eneação, que é você passar pelos 9 tipos, identificar qual é o seu tipo de personalidade. E na semana que vem, Café Sistêmico de novo e provavelmente constelação online às quartas. Aí eu pedi para vocês anotarem, porque eu quis para facilitar para as pessoas se organizarem para participar. Então, o que vai acontecer? Quarta, Café Sistêmico de manhã, constelação CSM à tarde, tá? Quinta, constelação presencial à noite. Então, eu fechei minha agenda para isso, tá? Quando não tem, a gente não publica. É porque eu vou estar fazendo outros atendimentos, outros cursos ou outras ações, tá bom? E provavelmente eu vou começar um movimento às sextas-feiras, às 16 horas, tá bom? Como vai ser esse movimento? A princípio ele vai acontecer presencial, depois eu quero ver se eu tenho autorização de trazer para online. Uma espécie de terapia em grupo, tá? A minha ideia é que as pessoas venham, falem delas em grupo, e eu possa contribuir com algum movimento sistêmico, alguma orientação metafísica que vier. Muito parecido com os projetos e os movimentos que Luiz e Rei fazia, que foi quem me despertou para tudo isso, né?
E esse ano eu vou me dedicar a abrir grupos. Ale, como vai funcionar? Eu vou abrir o grupo na sexta-feira à tarde, às 16 horas, e a pessoa se inscreve para ir. Ah, mas eu preciso me inscrever para 4, 5 sessões? Não, só se inscreve. Se der muita gente, eu tô lá, são 20 vagas por sexta-feira. Se não der ninguém, eu tô lá do mesmo jeito, porque vou atender outras consciências que não só as humanas. Essa é uma orientação que veio especificamente agora para mim, no final do ano. Não sei o formato, acho que nem tem, é só atendimento mesmo. Então já anotem aí, porque possivelmente semana que vem eu já comece a falar sobre isso, tá bom? A vocês, a quem queira participar, eu por enquanto tô chamando de grupo terapêutico, que vai acontecer presencial aqui em Goiânia, e depois, se tiver autorização, eu venho pro online pra gente fazer os mesmos movimentos, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui no Café Sistêmico. Vocês vão perguntando e eu vou atendendo, só que de forma mais direta no Zoom, para que eu possa ver a pessoa, né? E aqui no presencial. Mas primeiro eu vou ter que ancorar no presencial a minha hierarquia, ver se eu tenho autorização, porque o mundo online, mesmo na rede fechada, tem muita invasão, tá? E eu não quero que isso aconteça, nem com vocês, nem comigo, tá bom? Muito bem. Algumas pessoas colocaram algumas coisas por aqui, deixa eu só ver se alguma coisa eu não respondi. Josi, só o horário que não dá pra mim, mas gostaria de participar desse grupo da sexta à tarde, né? A princípio, Josi, o presencial vai ser sexta à tarde. Por quê? Porque eu não tenho... Gente, eu trabalho todos os dias à noite, até 10h30, 11 horas. Absolutamente todos os dias, de segunda a sexta, né? Finais de semana eu dou curso. Então, é por isso que vagou a sexta-feira à tarde, eu tô pensando em fazer na sexta-feira. Não consigo fazer à noite. Eu sei que para uma boa maioria a noite era melhor. Tomar as rédeas da própria vida, gratidão. Bora que ainda dá tempo. Vamos acordar, meu povo. Quem quiser mais informações sobre a NEAção, esse fim de semana e a CSN, tá? É só chamar no direct. Gratidão, linda, pelo seu servir. Gratidão vocês pelo respeito. Bom, vieram 2 cartas, então... mais em comum ainda. Eu gosto muito desse oráculo, embora ele seja um oráculo muito forte pra mim, né? Me dá um pouquinho de tonteirinha por aqui. Por conta do meu povo mesmo. Então, é o dos dragões estelares. Vamos ver o que veio primeiro. Primeiro veio a carta 5, que é a carta do espaço. E a carta 3 da transformação. Gente, que legal isso aqui. Defina-se. Então, a primeira carta é a carta 5, que é a carta espaço. Olha isso, a geometria sagrada. Dragões estelares que estão no planeta já de muito ajudando a limpar o planeta, a densidade planetária, né? As pessoas precisam acordar um pouco para essas coisas aí. Quando eu descobri tudo isso, eu pensei, meu Deus, onde que eu tava? Mas lá na CSM a gente fala de tudo isso de uma forma mais abrangente, né? Não dá pra ficar falando aqui em rede aberta, infelizmente. Então essa foi a primeira carta que veio. Deixa eu só achar aqui a referência dela. Carta 5, espaço. Constelação do arqueiro, estrela causa australis. Sabedoria do arauto. Ou seja, a orientação para nós que vem hoje nessa carta. Mova-se. Ano 1, ano do movimento. Gente, é tudo ligado, né? Mova-se, viaje com ousadia e liberdade. Percorra toda a área alegremente, dance, gire e abra suas asas. Brilhe e prospere enquanto explora os grandes espaços disponíveis para você, nesse planeta e além. Nesse planeta e além. É sobre isso. CSM na veia, né, gente? Sabedoria do dragão. Permita que o seu corpo se mova pelo mundo. Porque eu sou o seu parque. Eu sou o espaço pelo qual você pode se mover. Seja por meio do esforço físico, atividade, exploração ou viagem. Mova seu corpo e explore. Não fiquem parados se quiserem ter saúde mental. Não fiquem parados. E aqui ele tá falando exercício físico, exploração, viagem, esforço físico, tá?
Invocação do dragão estelar. O general do espaço convida você a uma jornada através de viagens e atividades físicas. Isso me chamou muito no final do ano e eu entrei o ano com tudo nisso. Pense nas maneiras pelas quais você pode se mover pelo espaço. Aproveite e divirta-se nesse espaço de movimento. Pense em uma viagem ou uma nova experiência. O mundo é seu. Fica a dica. 3. Transformação, defina-se, ou seja, se posicione na vida de uma vez por todas. Selando o que a gente tá falando aqui desde a hora que a gente entrou. Como eu gosto dessa hierarquia, né? Ela é muito direta e reta. Constelação do unicórnio, né? Monoceros, Alfa Monocerotes. É a estrela. Sabedoria do arauto. Quem é você? Ai, meu Deus. Você é o tipo 1, tipo 2, tipo 9, para que isso serve? Você é racional, você é visceral? Tudo que nós estamos falando aqui, defina-se. Quem é você? Quem você escolhe ser? Tome um momento para decidir e definir quem você é e o que você gostaria de ser. Pois ninguém é imutável, mas cresce continuamente à medida que define e refina a sua presença. Sabedoria do dragão, você é o metamorfo, você se transforma. Ora, eles o veem, ora não. Abrace o crescimento e a mudança que são a essência do seu ser. Desafie todos os rótulos e categorizações. Deixe o mundo ver todas as suas cores e tons. Encontre o seu ritmo e melhore a sua frequência. Invocação do dragão estelar. Mude as coisas e tente algo novo. Seja destemido e poderoso ao embarcar em uma jornada de autotransformação. Chegou a hora de se redefinir e purificar a si mesmo. Seja ousado. Respondeu aí, Josi? Muito bom, deu até tosse. Vou até beber uma aguinha aqui, que eu bebi pouco. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, tudo a ver com tudo que a minha hierarquia me falou no final de ano. Esse café sistêmico trouxe hoje de forma clara, né, direcionada para o que a gente tem que fazer para sair do lugar que a gente não quer mais. Que seja na saúde, que seja na profissão, na carreira, no dinheiro ou no relacionamento, ou na sua espiritualidade. Então, espero mesmo que esse café sistêmico seja um portal para o seu 2026, porque para o meu já está sendo, tá bom? Um beijo e eu dedico muita cura vibracional para a sua vida agora, onde você estiver precisando. E que a partir desse nosso emaranhamento, nós possamos vibrar cura para o planeta. Em todos os hospitais, em todos os leitos, em todas as UTIs, sobre todas as famílias que estão nesse momento em desafios, sobre os filhos, sobre os orfanatos, os presídios, sobre os países em guerra, sobre os corações maternos sofridos, sobre a fome e sobre o frio. Que a luz se faça e se faça agora, porque a nossa bandeira é uma bandeira só, a bandeira do Cristo cósmico. Acordemos, não durma mais. Por favor, não durmam mais. Um beijo no coração de vocês e que a luz se faça. Tchau, tchau, até quarta-feira. Fiquem com Deus.